Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certeza, tudo beleza, cara. Como é que tá contigo aí em Porto Alegre? Perguntei de Porto Alegre, eu falei contigo da última vez, eu não ia perguntar mais de Porto Alegre, mas eu quero saber como é que tá. Tá fechada Porto Alegre ou não tá fechada? Fecharam Porto Alegre? Eu não sei, depende do dia, ele é ímpar, primo, número primo, depende do dia que o prefeito acordou, olhou assim pra fora e disse, vamos fechar! Não, tem a tabelinha do governador também, tem que fazer um joguinho assim, a tabelinha do governador tá na cor certa, e como é que tá o humor do prefeito, casando os dois, fecha tudo, abre tudo, não se sabe onde é que vai parar. Mas quem é o convidado de hoje, Júlio, pra envolver, porque ele também tá em Havana. Ele também tá aí, exatamente. Seja muito bem-vindo, Marcos Boeira. Muito obrigado, prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Um abração no Paulo, no Júlio e nos nossos ouvintes. É uma honra. Me responde, tá fechado ou não tá fechado? Já que o Paulo tá por fora de tudo, Porto Alegre tá fechado ou não tá fechado? Olha, eu moro em Canoas. Em Canoas tá fechado. Porto Alegre tá fechado dentro de casa. É engraçado o seguinte, eu tava em Roma. Em Roma eu tava fechado dentro do apartamento. Eu saí de Roma, venho pra cá e fecha tudo. Tipo... Tava em Roma quando estourou lá o negócio? Sim, eu cheguei no Brasil agora, há 3 semanas. Então, passei todo o lockdown na Itália e agora vou passar toda a quarentena no Brasil. Uma maravilha. Que loucura. O Marcos fez o combo de lockdown. Não quer dar um pulo na China também mesmo, vezes ficar preso lá um pouco. Bom, antes então da gente ir para nossa conversa, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Eu não achei no Trello. Editor. Ah, será que eu botei? Eu errei, então é falha de processo. Falha de processo. Bota nos extras aí, Thiago, isso aí que é erro nosso. O currículo do nosso convidado, ele é doutor Marcos Boeira, professor visitante da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Università Gregoriana de Roma. O Adriano Janturco, ele não quis corrigir o meu italiano, que é horrível. Ele foi muito polido quando a gente entrevistou ele. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e doutor e mestre pela USP. Doutor e mestre, não falaste do que agora aqui no currículo, mas é sobre o tema que nós vamos falar hoje no nosso episódio, né? Então, eu fiz doutorado e mestrado em Direito, né, na USP. Então, sim. Doutor e mestre em Direito. E é na filosofia do direito? No direito do Estado e na filosofia do direito, na intersecção entre as duas áreas, né? O meu mestrado foi mais em teoria do Estado, o doutorado foi mais em filosofia do direito, filosofia política e teoria do Estado. Esse é o campo, digamos. Mas o que a gente vai falar hoje é filosofia da linguagem. Exatamente. É isso mesmo. Marcos, ontem, para preparar para o episódio, eu entrei, eu não sei, me perdi assim, eu acho que eu fiquei algumas horas no Twilight Zone tentando entender o que era semiótica, o que era filosofia da linguagem em Platão. Eu vi entrevistas tuas em canais de YouTube que eu nunca tinha visto na minha vida. Então isso tudo vai estar nas show notes, todo o processo de descobrimento meu, do Júlio aí, de preparação. A gente preparou uma pauta bem legal. Então, Júlio, pode ir abrindo para nós aí qual é o tema, quais são as perguntas relacionadas a esse tema. Antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Buenas, Júlio, que episódio complexo, porém muito, olha, para tudo que a gente fala no podcast aí de economia, de sociedade, política e tal, tudo isso é permeado pela tal da filosofia da linguagem. Então, no início do episódio, a gente fica mais conceitual ali para explicar bem o que é, e depois a gente vai entrando em exemplos mais práticos. Então, convidamos aí os ouvintes a se aprofundarem na tal da filosofia da linguagem, que ela é muito importante ao meu ver, e a gente, sei lá, 3 dias atrás eu sabia 0 sobre isso. Então agora eu sei 0,01, mas a explicação do Marcos é muito boa, recomendamos o episódio, então. E para quem está nos ouvindo e quiser contribuir para que as ideias da liberdade permaneçam a ser divulgadas, nos ajudando, entre no nosso Apoia-se,
apoia.se/Tapa da Mão Invisível, escolha a sua recompensa de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto e nos ajude a continuar com este projeto. Além disso, caso não queira fazer contribuição por Apoia-se, temos também Bitcoin, que lá no nosso site tem a nossa carteira de Bitcoin. E eu quero agradecer ao Guilherme Stumpf por ter recomendado o Marcos, ótima dica, muito obrigado, e por ter propiciado contatos também. E das nossas categorias do Apoia-se, enfim, temos 7 categorias dentro do Apoia-se, entrem lá, deem uma olhada. A nossa categoria predileta é que nos traz mais retorno, obviamente, mas que acreditamos que traz mais retorno para você, ouvinte, que quiser montar a sua biblioteca aí. É a categoria investidor, que a gente manda um livro mensalmente para os nossos ouvintes. Exatamente. Todo mês receber um livrinho na sua casa, além de todas as outras recompensas também. Tem todas as recompensas do Tapa nessa categoria. Fora isso, também nós temos os nossos patrocinadores, né? Entrem pelos links dos nossos patrocinadores lá no nosso site, para que a gente possa medir o tráfego que nós estamos enviando para eles. Na Amazon também, todos os links dos nossos show notes são para compras na Amazon e quando você compra utilizando um dos nossos links, nós recebemos uma margem também da Amazon. Então, por favor, usem os nossos links dos nossos show notes e todas as novidades do Tapa estão lá no nosso site, tapadamainvisível.com.br. Lá estão os show notes, lá estão os nossos canais de WhatsApp e Telegram, lá está a nossa livraria, os artigos publicados e também pode cadastrar o seu e-mail para ficar recebendo as novidades do Tapa da Mão Invisível. E no site também tem as nossas redes sociais, que hoje é Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E se você está no YouTube, né, dá joinha, não sei onde é que o Thiago bota, dá joinha, se inscreve no canal. E vamos lá, por mais guerreiros da liberdade, né? Daí depende do significado da palavra liberdade. Tem que ouvir o episódio. Voltamos. Vamos para a primeira pergunta. Lendo ali, acho que ficou muito complicado, mas é possível de entender quais são as bases do teu campo de estudo, mas acho que tu vai conseguir nos explicar de uma forma melhor. Principalmente porque trata de uma palavra, dentre as palavras objeto do estudo, tem uma palavra que é muito vulgarizada no mainstream, que é o signo, né? O signo faz parte, a gente não tá falando aqui de astrologia, né? Não o cara que é de peixes, com ascendente e nada. O que são os signos, a semiótica e a linguística? Tentando resumir de uma forma, eu sei que isso é uma cadeira, provavelmente, várias cadeiras de uma faculdade, mas de uma forma muito simples, assim, o que são os signos, por que se estuda os signos? O ser humano, ele vive, interage, ou seja, a sua forma de existência depende da linguagem. Ou seja, nós somos animais miméticos que se expressam por meio de uma forma específica de comunicação, que é a linguagem. E a linguagem humana, ela tem um aspecto, digamos, uma característica que é bastante complexa, que é o fato de que esta linguagem tem no seu interior pelo menos 3 aspectos básicos. O primeiro aspecto básico é que toda linguagem lida com signos e definições. Ou seja, os termos da linguagem, as frases e sentenças que compõem os enunciados e a argumentação, que é uma espécie de ampliação do conjunto desses enunciados, por meio de raciocínios, tudo isso depende do modo como nós articulamos os termos com o mundo. E essa articulação tem em vista, em primeiro lugar, o modo como nós compomos os termos, que é o que normalmente nós chamamos de sintaxe. Mas a composição dos termos tem como objetivo expressar algo externo à própria linguagem, ou que está no mundo, ou que está na mente humana. E isso é o que nós chamamos de significado. Então, aquilo que o signo faz é evocar um objeto que ele designa, que é o que nós chamamos de significado. E a relação do signo com o significado faz com que os seres humanos consigam comunicar-se, ou seja, a comunicação humana, ela pressupõe essa relação entre o signo e o significado, e, mais do que isso, faz com que os próprios seres humanos possam, de alguma maneira, criar novos signos e novas significações. Essa capacidade inventiva do ser humano, a sua, digamos, faculdade imaginativa e intelectual para imaginar as coisas e criar as coisas e convencionalmente, né, eleger certos termos e certas formas de expressão verbal para designar essas mesmas coisas, depende do modo como o ser humano pensa, raciocina e expressa isso que está pensando.
que é o que nós chamamos de linguagem. Então, a linguagem, ela sempre lida com signo, com significado e com os objetos que são referenciados nesse processo de significação. Por isso, digamos, essa modalidade de existência chamada existência humana, né, depende de uma coisa chamada comunicação, que por sua vez é a união comum. Comunicação é uma ação comum, uma ação compartilhada, que é viabilizada por meio de uma expressão verbal ou uma enunciação, que é o que nós chamamos de linguagem. Isso tudo se remete à filosofia da linguagem, correto? Isso é a filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem toma isso como ponto de partida. E isso é no sentido de que são coisas diferentes aquilo que a gente pensa e outras que a gente expressa. E as coisas que a gente expressa vão ter significados de acordo até com pelo que eu estudei ontem, assim, a diferente escola de filosofia da linguagem que a pessoa se atrela, ela vai entender aquela expressão verbal de uma maneira diferente. É mais ou menos isso? Exato. E também os esquemas conceituais correspondentes a essas operações. Porque, por exemplo, no século XVII, alguns pensadores chamavam isso que nós chamamos hoje de referência, né? Que é o objeto que nós designamos, lá atrás se chamava em latim suppositio, mas no fundo se está a falar de quase a mesma coisa. Ou seja, o modo como se usam os termos para classificar o estudo dessa linguagem chamada linguagem objeto, que é o que a gente chamaria de metalinguagem. É um estudo, digamos, reflexivo sobre a linguagem tomada cientificamente. Uma coisa que me surpreendeu, talvez seja, me corrija se eu estiver errado, as pessoas, enfim, de acordo com diferentes conceituações que elas enxergam o mundo, elas entendem as palavras que a gente fala de maneiras diferentes, de acordo com a filosofia da linguagem que a pessoa fala. Então, por isso que muitas vezes existe um problema de comunicação, que as pessoas estão falando a mesma palavra, mas o entendimento é completamente distinto entre elas. Com certeza. No campo filosófico acontece muito disso, né? Mas, óbvio, no mundo da chamada linguagem natural, vamos dizer assim, que é a linguagem do senso comum, essa linguagem que nós falamos, estamos falando agora, a linguagem do dia a dia, né? Você tem problemas que circundam, né? A começar pela gramática. Cada língua tem uma forma diferente de expressar a mesma coisa. O problema começa aí. E aí o nível de problematização, o nível de complexidade vai aumentando. Do tipo, os termos podem ser unívocos, quando os termos fazem alusão a um significado que é único. Os termos podem ser equívocos, quando os termos fazem, digamos, alusão a uma variedade de referências ou objetos designativos, tá? Eu posso usar, por exemplo, o termo equívoco, né, do tipo madeira, e com isso você pode designar muitas formas, né? Você pode usar, por exemplo, a palavra celular. Tá, mas o que é o celular? Eu posso pegar um Samsung, um iPhone, um Motorola, essas outras marcas, eu nem sei os nomes. Ou seja, os termos podem ser equívocos. E se eles forem equívocos, eles têm uma variedade de referências. E os termos também podem ser análogos, né? Você pode estabelecer analogias com os termos. O uso de um termo como mecanismo de designação de uma outra coisa, né? O emprego de um termo para designar algo. Por exemplo, né? Uma qualidade, né? Do tipo fortemente, você pode empregar para um argumento, pode empregar para um soco de alguém ou para uma ação física. Então, você tem uma variedade de formas de emprego dos termos dentro dos enunciados e, portanto, dentro dos argumentos. Né? Essa disputa da linguagem, sei lá se é essa palavra que se pode utilizar, mas a utilização da linguagem como uma ferramenta, nós aqui no nosso podcast, a gente fala bastante de política, sociedade, o jeito que as pessoas se relacionam, isso é algo naturalmente humano, né? Uhum. Isso é utilizado como forma de poder, né? Para quem esteja no poder possa manipular, controlar, com que as outras pessoas possam fazer. Poder nada mais é do que alguém que faz com que outra faça o que ela quer. E isso foi bastante explorado dentro da ficção, né? Eu acho que isso é uma forma muito fácil da gente conseguir elencar aqui e explicar que, ao meu ver, eu estava lendo esses últimos dias, revendo alguns textos distópicos, e me veio muito à mente 1984, né, que se tem um poder muito grande da linguagem para se poder dominar aquela população, e o Admirável Mundo Novo também, né, com aquele processo hipnopédico lá, aquela coisa que tu vai botando coisas dentro da cabeça da pessoa, que, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, eles fazem com que as pessoas odeiem livros, a ponto para que eles somente escutem eles.
Então aquelas palavras ali foram colocadas na cabeça deles por um outro motivo, elas não fazem a mínima ideia porque elas não estão gostando de livro. Isso seria um processo de utilizar a linguagem como um processo de poder? Isso é válido? Isso é um bom exemplo? Eu estou contigo. Tenho a mesma impressão por duas razões. A primeira é porque a própria palavra poder já invoca uma ação. Né? O verbo, poder é um verbo. Eu posso, tu podes, ele pode. Quer dizer, como verbo que é, a transição entre a ação, a intencionalidade propriamente dita do agente e o objeto ao qual ele volta-se para dominar ou para articular, depende do modo como esse objeto é expressável em uma comunidade de interlocutores, uma comunidade linguística. Então, isso supõe dizer que se o eu posso pressupõe uma linguagem correspondente, uma forma de expressar os objetos, o seu aceite, o seu compartilhamento nessa mesma comunidade dependerá do grau de legitimidade e de absorção, né, cognitiva e consciente dos indivíduos concretos relativamente a esse mesmo objeto. Do tipo, eu digo, porque a política pública é boa para a sociedade. O sujeito vai lá e contesta e diz, não, é ruim para a sociedade. E eu digo, não, eu vou provar que é bom. Eu uso uma série de argumentos em prol dessa política pública. O oponente usa uma série de argumentos em contrário, mostrando os dilemas. Depois de um debate interminável, chega-se à conclusão que a política pública é majoritariamente aceita pela sociedade. E as pessoas absorvem aquilo. Ou seja, no fundo, esse eu posso encontra, num ambiente normal, uma série de limitações que exigem que a postulação universal desse objeto que é querido e desejado por alguém que cria uma política pública tenha o dever de mostrar racionalmente o compartilhamento deste mesmo objeto. Mas o que acontece em regimes anormais? Regimes que eu chamaria assim impolíticos, contrários à política. Em situações anormais ou excepcionais, um grupo de pessoas trata essa política pública ou esse objeto, desde o primeiro momento, como naturalmente compartilhável. E ao tratá-lo assim, supõe que esse objeto não deve passar pelo teste de pedigree, que é o teste da razão ou do debate racional. E ao fazê-lo, trata esse objeto como se universalmente compartilhado fosse, sendo que, na verdade, o objeto não tem essa natureza universal que é postulada por aquele que o cria. É uma manipulação de significado. Claro, uma manipulação de significado. E aí o que acontece com essa manipulação de significado? Boa parte dos receptores dessa comunicação objetal acabam absorvendo essa linguagem sem, todavia, estabelecer um processo racional deliberativo sobre essa mesma linguagem. E acabam recebendo isto por meio de uma coisa que nós chamamos normalmente, assim, usualmente de senso comum. Então o sujeito começa a falar e a relacionar-se com esse objeto como se isso fosse uma coisa normal, sendo que, na verdade, isto não é nada normal. Foi criado por alguém e, sob a roupagem deste objeto, não é possível perguntar nada. E a incapacidade de perguntar qualquer coisa sobre o objeto faz com que esse objeto vá sendo recebido na cultura e nas mentes individuais sem qualquer processo deliberativo prévio, sem um debate racional. Isso se dá, esse processo que tu acabou de descrever, se dá pela manipulação, pela manipulação, acho que pode ser, da linguagem. A linguagem que a pessoa que está recebendo, o receptor, ele não tem linguagem suficiente para ser contra aquilo. Exato. É isso? Ou é ele não isso. consegue se expressar, ele está dentro da cabeça dele, está dentro da vontade dele, está dentro do mundo real, inclusive em determinados momentos, só que não consegue dizer que ele é contra aquilo. Isso, exatamente. Ele não tem um vocabulário suficiente para expressar as razões contrárias a essa percepção e a essa absorção do objeto. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até R$1.000 por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Esse tema é bem
teórico, né? Mas então deixa eu voltar um passo antes, assim. Qual é a origem da filosofia da linguagem e qual é a importância dela? Porque depois a gente pode ir para exemplos práticos, daí tem de sobra, né? Claro. Bom, a maior relevância que ela tem é permitir a existência humana, porque a nossa forma de vida não seria possível, a forma de vida humana não seria possível sem comunicação, sem linguagem. Quer dizer, os clássicos, Platão e Aristóteles, partiam dessa premissa básica, né? O ser humano é um animal racional, um animal político, um animal que vive na polis. E, portanto, um animal que usa de uma categoria específica chamada razão, uma propriedade imanente ao ser humano, que é a razão, para, no uso dela, expressar coisas que são compartilhadas no mundo, que é o que a gente chama de linguagem. Então, sem a linguagem, não seria possível a vida humana. Né? Uma forma de vida inteligente, uma forma de vida que é, digamos, própria da natureza específica da humanidade. Tá? Então, essa forma de vida específica, chamada forma de vida humana, ela depende da linguagem, vejam, não apenas para a forma de vida mais básica, que a gente poderia chamar de biopsíquica, que é aquela que nos aproxima dos animais de alguma forma. Ela não é só os instintos, essas coisas. Exato, os instintos. Proteção do corpo. Proteção do corpo, os apetites, os afetos, os sentimentos, etc. Né? Não apenas para isso, mas fundamentalmente para expressar aquilo que em nós não se articula diretamente apenas com a estrutura biopsíquica, mas se articula com a vida da razão, a vida do intelecto, ou como diria o Hegel, a vida espiritual, que é a vida intelectual nesse sentido. Mas a filosofia da linguagem não remete somente a línguas, ele também significa em relação a símbolos, signos, né? Qual é a complexidade? Basicamente qualquer interação humana com o mundo externo à nossa própria mente? Qualquer condição para essa interação com o mundo externo e para essa interação recíproca. Quer dizer, sob certo aspecto, a filosofia da linguagem, ela tem como dois, digamos, postulados adjacentes a lógica e a epistemologia, porque ela depende de uma teoria do conhecimento e depende de uma forma adequada de pensar os significados. Né? Quer dizer, a epistemologia, uma teoria que explicite esse framework mental, essa estrutura mental, e, por outro lado, uma área do saber que estuda as leis que regulam esses raciocínios, que é a lógica, são ambas imprescindíveis para a forma como nós nos expressamos e nós expressamos as coisas do mundo. Então, a filosofia da linguagem, ela depende da epistemologia e depende da lógica, mas ela tem uma certa autonomia. E essa autonomia gira em torno, precisamente, dos signos e dos significados. O que tu quer dizer, na verdade, é que a gente está tudo no Matrix, só que a gente não enxerga o código, é isso? Boa. Olha só, agora tu falou algo que eu fiquei pensando o seguinte, até nem tá na nossa pauta aqui, mas eu vou dar uma pulada aí. Tranquilo. Fux. A nossa comunicação humana, ela é majoritariamente da linguagem falada, né? Escrita e tudo que deriva da linguagem falada, né? Mas existem outras linguagens de tudo, o jeito que eu me visto, eu tô me comunicando contigo, tu tá com um monte de livro atrás de ti, tu tá se comunicando com a gente, tem todas essas comunicações, né? Eu tô tomando meu chimarrão, diz que eu sou gaúcho, mesmo morando em Mordor, mas existem essas outras comunicações, essas outras coisas que não são faladas. Os animais têm isso também? Existe, porque tu falou que é naturalmente humano, isso tudo que a gente tá falando é humano. Né? A gente está falando somente de humano. Eu sei que o humano não tem nos animais, mas eles têm alguma coisa além que a gente consegue detectar, porque talvez eles tenham e a gente não consiga perceber também, mas eles têm alguma linguagem um pouco mais complexa, assim? Ou isso é bem humano? Os animais possuem uma forma especial de interação e de sobrevivência, que é dada por uma complexa composição orgânica, né? A começar pela... Que é aquela básica que o ser humano tem. Aquela os animais têm também. Tem também, claro, o ser humano tem como um aditivo do intelecto. Sim. Né, que faz com que o ser humano tenha, por exemplo, uma capacidade autorreflexiva sobre essas potências, essas faculdades. Aham. Tá?
o animal não tem capacidade autorreflexiva. O que ele tem é capacidade cognitiva precária, que é o que a gente chama de consciência animal. É uma capacidade precária, né? O animal é capaz, por exemplo, de estabelecer movimentos habituais, né? O animal é capaz de seguir certas leis da natureza, embora ele não saiba que isso é lei. Sim. Então, mas ele sabe o impacto dessa lei sobre ele, daí ele consegue reagir sobre ele. Sente o impacto dessa lei sobre ele. Né? Ele não tem a capacidade de saber, mas ele tem a capacidade de sentir. Então, consciência precária nesse aspecto. O animal tem uma consciência precária, mas ele tem alguma consciência, o que também permite a ele ter algum lastro memorativo. Um cachorrinho vai saber que se você tem um cachorrinho, um gato, ele vai saber que você é o dono dele. Quer dizer, ele não vai saber do sentido intelectual. A maneira de dizer aqui é meio usual. Ele sabe, não é bem que ele sabe na linguagem científica. Mas ele entende. Mas ele usualmente segue esses padrões. Entendi. Indo pro bicho-homem, voltando pro bicho-homem, só deixando esse meu parênteses aí, esse animal selvagem e agressivo que é o bicho-homem. As palavras atualmente, vindo pro nosso mundo de hoje, 2020, quem está nos ouvindo daqui a 5 anos, 10 anos, vão ter outras palavras, provavelmente. Mas eu vou citar algumas aqui, que eu vejo que foram manipuladas não, mas elas têm um instrumento de poder ali que as pessoas meio que repetem elas e elas não conseguem argumentar sobre elas, como, por exemplo, a palavra fascista, né? As pessoas utilizam ela como um instrumento de poder, porque tu consegue, ao meu ver, colocar aquela outra pessoa como um mal absoluto, e daí tu sai completamente, tu fica com o bem completamente pra ti, porque tu conseguiu lacrar na pessoa, botar uma etiqueta na pessoa, lacrar não nesse sentido vulgar atual, mas botar uma etiqueta nela, um rótulo, dizendo que ela é o mal absoluto. E esses são os exemplos onde a linguagem é utilizada para o poder, onde determinados intelectuais, determinados movimentos conseguem mudar as palavras no mundo real mesmo que nós estamos vivendo, porque existe isso na ficção, 1984, Admirável Mundo Novo, e as pessoas entendem outras palavras por outros significados, mas a gente vive isso mesmo. Isso é um instrumento de poder? Eu diria que a política, né, a Hannah Arendt define assim, né, a política é o reino da liberdade. Só que essa definição ela é muito importante, muito precisa, se nós a compreendermos dentro de uma filosofia política clássica, né? De matriz aristotélica, etc. Mas a política, dentro daquilo que no mundo moderno, né, na modernidade, nós costumamos tomar a política como um objeto complexo, a política pode ser vista sob muitos prismas, né? A começar pela antropologia política e a terminar pela teologia política. E quando nós olhamos essa complexidade que se tornou o fenômeno político, sobretudo a partir da fundação do Estado moderno, né, e as novas formas de organização do poder político do século XVII e XVIII para cá, nós vamos perceber cada vez mais um envolvimento, né, cada vez maior entre a razão política, a razão de Estado e a biologia política, que é aquilo que há de, digamos, de biopsíquico no ser humano e que se reporta para o mundo das relações políticas. Em outras palavras, cada vez mais as nossas formas de organização do poder, elas têm absorvido aspectos afetivos, sentimentais, irracionais e da ordem das inclinações do ser humano, como, por exemplo, as inclinações irascíveis ou concupiscíveis. Então, por exemplo, o ódio e a raiva se tornaram elementos da força de oposição na política e passaram a ganhar um espaço considerável no jogo das relações políticas. Nas formas por meio das quais as oposições se sopesam no espaço da chamada democracia política atual, o uso dos termos e dos vocábulos acaba desempenhando uma função simbólica que é a de colocar sob o adversário ou sobre si mesmo uma espécie de mantra ideológico social que acaba caracterizando, né, ou a si próprio ou ao adversário como alguém dentro de um escopo ou de uma cosmovisão ideológica anterior sobre a qual recaem inúmeras maneiras de interpretação e significação, tá? Então, um grupo acusa o outro de X, o outro grupo acusa um de Y. E isso acaba fazendo o quê? Criando um novo mecanismo em que a luta política ela deixa cada vez mais de ser uma luta travada dentro de bases comuns, ou seja, há um espaço para o consenso e um espaço para o dissenso.
que é o que normalmente ocorre nas democracias constitucionais, e acaba se tornando cada vez mais, sobretudo no tempo em que vivemos, numa luta pela destruição do outro. O adversário deve ser destruído. Ou seja, a visão de consenso desapareceu completamente. E a política se tornou uma guerra entre amigos e inimigos. Quer dizer, aquilo que no passado era, vamos dizer assim, próprio também da política domesticar a guerra entre amigo e inimigo, era tarefa da política também domesticar o ódio recíproco e, portanto, a guerra entre amigos e inimigos, entre adversários, botando no lugar instituições que façam a mediação, o consenso e tragam a estabilidade para a organização social. Isso tudo foi desaparecendo e a visão do amigo-inimigo foi crescendo, foi se tornando maior, mais proeminente. Uma visão em que a política é artificial, em que a ordem é uma coisa artificial, é criada por um soberano, e que se nós tirarmos o lugar, virará, né, volta a ser o estado de natureza, e os amigos contra os inimigos. É a visão hobbesiana, no fundo. É a visão da guerra, do ser humano como perverso, não do ser humano como um animal social ou político, como era a tese dos clássicos, do Aristóteles, por exemplo. Então a gente vive entre Aristóteles e Hobbes, entre uma visão que toma o ser humano, né, como alguém inclinado à vida social, e uma outra visão que toma o ser humano como um animal, que vive com desconfiança, com temor, onde a inimizade é a base das relações, não a amizade. Na verdade, isso quando se fala da esfera de debate público, né, Marcos? Eu acho isso uma coisa muito interessante, como é que as pessoas conseguem ter relações com pessoas que não são alinhadas ideologicamente na sua esfera privada, mas a partir do momento que a pessoa está do outro lado de uma tela e está totalmente anônimo, enfim, não está na tua frente, a pessoa se sente confortável de destratar, de presumir sempre o pior e de contaminar esse debate público. E, ao mesmo tempo, ela consegue ter relações com o mesmo tipo de pessoa numa esfera pessoal. Qual é a explicação dentro da filosofia da linguagem para isso? A explicação dentro da filosofia da linguagem, ou dentro de qualquer compreensão filosófica de fundo, do meu ponto de vista, pelo menos, e eu posso estar errado, é a de que, para que você tenha essa visão que, digamos, transcenda as diferenças e consiga dialogar, conversar racionalmente, né, é necessário que todos os partícipes tenham o sincero interesse e desejo de perseguir aquilo que a sua razão lhe mostra, como o mais próximo da verdade. Esse é o primeiro pressuposto. E o segundo pressuposto é uma linguagem comum. Agora, isso exige uma série de coisas, dentre as quais uma básica: seres humanos educados, minimamente educados, adultos, com capacidade de discordar e apresentar as suas perspectivas, as suas visões a respeito do que quer que seja, com tranquilidade, com muita parcimônia, com muita paciência e com muita serenidade. Acontece que a irracionalidade, o sentimentalismo e a afetividade extrema tomaram conta da política de uma tal maneira que você não pode falar A, que você já é apedrejado, você não pode falar B, que você já é sacado fora. Quer dizer, é uma coisa irracional, né? Uma coisa assim que realmente mostra o grau patológico a que chegou a sociedade, infelizmente, né? Então, a linguagem, ela, ao invés de servir como instrumento de persecução pela razão das coisas tais como elas são, né? Ou pelo menos que parecem ser para seres humanos adultos sinceros e sinceramente engajados em buscar as coisas tais como elas são, passou a ser, por outro lado, um instrumento para uma guerra de narrativas entre esses grupos, a direita e a esquerda. Sim, sim. Percebe? Não é um lado ou outro, é todos os lados. Nisso, dentro do Brasil, eu imagino que em outras sociedades deva ocorrer também. Tem a parte o analfabeto funcional. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, que ela também percebe isso. Algumas pessoas que tu não consegue conversar sobre significados, usando a palavra, o significado que tu descreveu lá no início do episódio, significados de coisas triviais da nossa vida. Tu não consegue conversar com ela porque a pessoa não tem vocabulário suficiente para descrever algo que está acontecendo no dia a dia dela. E isso é um fenômeno que piorou esses significados. A percepção, o analfabetismo funcional, não sei como é que a gente pode descrever esse fenômeno, tem piorado com o passar dos anos. Antigamente as pessoas tinham mais capacidade de articular aquilo que elas pensavam? Ou sempre foi assim e é só uma percepção? A minha resposta, assim, nua e crua para a tua pergunta, Júlio, seria: eu não sei. Ótimo, excelente. É muito simples, a gente não tem como quantificar, né? Sim. Então eu ficaria no seguinte sentido: olha, objetivamente eu não sei, mas me parece que
e eu posso estar enganado, me parece que tá, as coisas sempre foram assim e que, no fundo, tudo depende da iniciativa individual de cada um, né? Depende pouco, assim, de uma visão mais coletiva, depende mais de uma visão individual, particular, de cada um buscar, através do seu esforço pessoal, as leituras, buscar ler as coisas, alta cultura, etc. Tudo isso depende de um esforço individual, né? Mas a alta cultura, ela por ser alta, ela é alta em relação a alguma coisa, então ela é maior que algo. Ela vai ser sempre de uma elite, né? Ela vai ser sempre para um pequeno, ou consegue fazer uma autocultura que consiga chegar para a população. Não. Eu acho muito difícil. Veja, de novo, eu não sei. Tomara que chegue para todo mundo. O meu desejo é que todo mundo tenha acesso a isso e todo mundo queira isso. Esse seria o ideal, né? Mas, infelizmente, as coisas não parecem ser assim e não pareciam ser assim também no passado, pelo menos um pouco que a gente conhece, né, do que existia antes. Então, seria maravilhoso se todos pudessem, sei lá, ler Os Irmãos Karamazov, tá aqui atrás de mim, do Dostoiévski, por exemplo. Seria maravilhoso. Agora, quantas pessoas de fato vão ler Os Irmãos Karamazov? Quantas pessoas de fato vão ler, sei lá, Dom Quixote? Mesmo que tu bote uma arma na cabeça delas, elas não vão conseguir entender o que está passando por aí, né? Tudo isso depende de um repertório de palavras, e significados e vocabulário que a pessoa terá de adquirir com muito esforço no início da sua educação. E isso não é nada fácil, é muito difícil, né? Então vai depender muito do esforço pessoal. É nisso que eu acredito, assim. O Hoppe, no início do Democracia o Deus que Falhou, ele comenta que a pior... Ele não chega a falar sobre a questão do discurso e tal, mas ele fala que a democracia, ao possibilitar que todos pudessem ascender à classe de mandantes, fez com que primeiro se perdesse justamente essa distinção da política entre, uma política é aquilo daqueles que governam, que vão se acertar, vão guerrear e tal, mas não vai se espalhar pela sociedade. E a partir do momento da democracia permite que todo mundo ascenda a esse poder, tudo passa a ser discutido, tudo passa pelo prisma político, logo tudo está para discussão, e daí uma pessoa que não consegue ler Os Irmãos Karamazov vai lá e vota de acordo com a pouca acesso à linguagem que ela tem. Isso é pra gente se pegar essa narrativa, posso estar enganado também, não sei. Não tô nem dizendo que eu concordo, tô dizendo só essa visão. Tipo, tu achas, Marcos, que tem alguma coisa de fundamentação correta nisso? Tu acha que é um problema da democracia de dar, tipo, tem várias coisas positivas também que a gente pode discutir, mas isso é um problema da democracia? Então, eu seria bem sincero, eu não vejo isso como um problema, e eu explico por quê. Primeiro que nós não sabemos quem sabe o quê. Nós não temos como saber o limite do conhecimento humano dos outros, tá? E segundo, nem sempre as pessoas que mais leram têm uma percepção melhor daquilo que deveria ser o objeto da decisão em uma democracia. Isso é muito verdade. Isso é difícil ir contra o que tu falou agora. Eu acho que esses dois pontos, assim, para mim, são muito fortes no que diz respeito ao, digamos, a adesão a uma teoria da democracia. Eu sou um adepto incondicional da teoria da democracia constitucional, porque eu acredito que, sinceramente, com todos os problemas que ela possa ter, ainda é o melhor dos regimes. Justamente por isso, porque ela trabalha, primeiro, com um aspecto da limitação epistêmica, nós não sabemos quem sabe e quem não sabe, o quanto as pessoas sabem, e segundo, que esse eu acho que é o ponto, às vezes, quem sabe menos decide melhor. Certeza. Nassim Taleb fala isso. A gente tem um episódio, o episódio anterior a este é com Nassim Taleb. É com não, é sobre. É sobre, não é com... Sonho. Futuramente, Nassim Taleb, quando estiver nos ouvindo aí, futuramente... Ele vai nos xingar, Júlio. Ele vai nos xingar, com certeza. Ele vai nos escorraçar. Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$1.000, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. A manipulação da linguagem é uma verdade. Poderosos, intelectuais, academia, mídia, não sei se há algo coordenado ou não é nem teoria da conspiração, mas que o significado de determinadas palavras ele é alterado com o passar do tempo por interesses de determinados grupos. Isso é bastante claro e economicamente explicável, porque eles estão respondendo a interesses e poderes que eles têm na mão, eles vão fazer aquilo. Mas a manipulação da linguagem, que parece algo muito ruim, e eu acho que
não sei se tem como defender ela, porque tu tá impedindo de determinadas pessoas pensar pela sua própria cabeça e tu tá manipulando elas. Mas existe algum determinado ponto que pode ser bom? Assim, tu pode mexer numa linguagem para o bem? Porque, como eu vejo, assim, é difícil para determinadas pessoas com baixa erudição explicar determinadas coisas. E tu simplifica determinados conceitos para poder explicar para ela determinados conceitos, porque ela não tem a erudição suficiente para explicar isso para ela. Isso é uma manipulação da verdade? Eu estou manipulando significados para explicar para uma pessoa de menor erudição algo? Isso seria algo para o bem? Primeiro, sim. Normalmente a gente associa a palavra manipulação a uma má intenção. Só que essa não é uma forma adequada de ver. Exato. Eu não consegui achar uma outra palavra. Manipular, mexer com a mão. Sim, mexer com a mão. Eu entendi, claro. Nesse sentido de manipular mesmo, né? Quer dizer, manipular é parte do objeto intencional, da forma como nós pretendemos fazer as coisas e expressar as coisas. Isso faz parte. Então, por exemplo, eu vou me comunicar com meu filho de 5 anos. Eu não posso me comunicar com ele usando, por exemplo, o que o Charles Sanders Peirce, por exemplo, falou na sua obra sobre semiótica. Eu vou ter que falar com ele na linguagem dele, mas, obviamente, usando termos, vocábulos na linguagem dele para tentar puxá-lo para cima, ou seja, puxá-lo para um nível de abstração maior, para que ele saia da condição onde ele se encontra e transcenda o seu estado atual. O que eu estou fazendo? Eu estou manipulando. Isso faz parte do processo pedagógico. E isto não é ruim. Isto pode ser usado para, digamos, para uma boa intenção, mas pode ser usado por uma má intenção, com certeza. Quer dizer, a linguagem, ela desempenha, digamos, uma função formal nesse aspecto. Ela pode ser usada para uma boa intenção como para uma má intenção, mas ela em si é um bem evidente por si mesmo. Isso sim, ela é um bem humano, a linguagem. Ela é um bem evidente por si mesmo, né? Porque sem a linguagem não existiria vida humana, vida social, seria impossível. Então, porque a linguagem é um bem evidente, você pode tomá-la por uma boa intenção, ou você pode, no lugar do bem, colocar o mal achando que isso é o bem, né? Que é o que uma pessoa mal intencionada faz com a linguagem. Ela faz aquilo achando que é o bem, só que no fundo não é o bem, porque é o bem só para ela, ou uma visão distorcida do que é o bem. Colocar um antônimo no lugar, que é o que é evidente no 1984, paz é guerra, tu colocar o exatamente oposto. Exato oposto. Né? Liberdade é escravidão, e aí por diante. Né? Não leia livros do Admirável Mundo Novo. Pois. Dentro desse tópico, então, Marcos, primeiro, tu enxergas uma diferença, eu pessoalmente enxergo, entre a narrativa e a realidade, né? E as pessoas, é só tu olhar qualquer dia de política nacional, internacional, as pessoas, a mídia, eles estão dizendo uma coisa e a realidade se demonstra outra, muitas vezes. Então agora, recentemente, só um exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu no Brasil, protestos pró-democracia de acordo com a mídia, e daí tu vai lá, tirar a foto da mídia gravando o protesto e tem um símbolo, revolução do proletariado, bababá, abertamente antidemocracia, né? Mas a narrativa daquela mídia específica era uma, a realidade era outra. E isso acontece para tudo que é lado, esquerda, direita, enfim, as pessoas muitas vezes ficam mais preocupadas com a narrativa e olham menos a realidade. Então a narrativa que a Dilma era uma pessoa íntegra, independentemente do governo dela. A narrativa de que fulana é isso, aquilo. Por que essa diferença? Por que as pessoas não conseguem identificar a discrepância enorme entre a realidade e a narrativa criada? Porque existe um itinerário, e esse itinerário é basicamente estruturado da seguinte forma, tá? Em 3 níveis. O primeiro nível é o que nós chamamos de cultura simbólica, que é uma visão de mundo compartilhada. O segundo nível é o que a gente chama de informação, que é o modo como essa visão de mundo compartilhada expressa o que é o bem e o mal, o que é esteticamente desejável ou não é, e quais são as ações humanas reconhecidas dentro dessa visão de mundo e quais as ações humanas que não são reconhecidas dentro dessa visão de mundo. E há um terceiro nível, que é o que a gente chama de narrativa, que é o modo como nós narramos as ações e abstenções humanas dentro de um composto social mais ampliado, para justificar essa ação ou essa abstenção.
e colocá-la dentro daquilo que é o segundo nível, uma ação boa ou uma ação má. Uma ação que é desejável, uma ação que é indesejável. Só que nos polos desses 3 níveis existe uma guerra do tipo, dentro da cultura existe uma guerra cultural, dentro da informação existe uma guerra de informação, e dentro da narrativa existe uma guerra de narrativas. E cada lado quer apresentar a sua visão, quais ações são desejáveis ou indesejáveis e quais as narrativas são subjacentes a essas ações desejáveis e quais são as narrativas adjacentes a essas ações indesejáveis. Só que a grande questão passa a ser a seguinte: por que o senso comum não tem um autor? Aqueles que dominam o processo de captação dos significados da linguagem fazem, às vezes, de um substituto artificial na criação dessa visão de mundo, dessas informações e das narrativas subjacentes a essas informações. Que nós podemos dizer que hoje, basicamente, é o que a gente chama de mainstream. É a grande mídia, que domina... E a academia entra nisso? Não diria, porque na academia você tem um debate aceso. Apesar de ter certos espaços hegemônicos, você ainda tem algum debate, né? Tem um debate aceso. Mas eu diria que a grande força é o mainstream midiático. Aí é que está o ponto. Se um cantor de rock aí, ou de qualquer outra coisa, né, diz que X não presta e deve ser perseguido, no outro dia tem milhões de pessoas contra o X. Né? Essas pessoas têm um poder extraordinário na mão, porque elas têm o poder de simplesmente acabar, soterrar com a imagem pública de alguém ou de um grupo, ou elevar a imagem pública de alguém ou de um grupo. Porque elas têm um poder não só sobre a visão de mundo que é compartilhada e as informações que saem, mas, sobretudo, sobre a narrativa que é construída a partir desses cenários imagéticos ampliados, né, que é composto de uma variedade de significações simbólicas. Então, não importa tanto o que o cara fez, importa qual é, no fundo, a etiqueta que ele recebe, como tu falasse antes, Ju. Sim. E isso, veja, isso não é uma questão de esquerda ou direita, ou seja lá do que for, isso é uma análise meramente estrutural da situação, é uma análise meramente formal do que ocorre, que pode servir à esquerda ou à direita, ou seja lá quem for, ou ao centro, não sei. Não se trata de um grupo ou de outro, Cabito, ou seja, não é um problema desse grupo ou daquele grupo, não, é uma análise formal, é uma análise universal, ela pode ser usada para qualquer lado. Então é assim que eu veria a coisa. Essa é a minha percepção do fenômeno, assim, em linhas gerais. Muito bem. Eu estou pensando aqui, Júlio e Marcos, eu estou pensando sobre o uso da filosofia da linguagem como ferramenta de controle. E agora, enquanto a gente fala, né, nesse mês aí de junho, houveram muitos movimentos nos Estados Unidos, vou fugir um pouco da política nacional aqui, sobre, enfim, racismo, existe racismo estrutural, fascismo, enfim, comunismo, está tudo em voga, e as pessoas jogando um contra o outro as acusações em relação a isso. Mas dentro da esquerda existem os social justice warriors, né, que são os justiceiros sociais, aí, como eles se intitulam, que são teoricamente contra racismo, contra fascismo. Daí tem o próprio Antifa, movimento antifascista, mas cujos comportamentos muitos classificariam como fascista. A questão aqui, a minha dúvida, Marcos, essa parte da esquerda diz que o simples uso de certas linguagens e certas palavras já se constitui em si mesmas ferramentas de controle e de poder, e que, portanto, as palavras devem ser banidas, os símbolos associados a essas palavras devem ser interpretados unicamente de acordo com uma maneira. Então, por exemplo, eles derrubaram outro dia uma estátua do Colombo, né, do Cristóvão Colombo. Então, tipo, classificando ele como racista, nem sei direito o que é que eles classificaram ele, por causa do comportamento que aconteceu há 500 anos atrás com outra cultura e tal. Então, meu ponto é, tem algum fundamento, tu acredita de verdade nisso? Não sei. Por uma razão muito simples, eu não estudei o assunto para saber. Então, o que eu não estudo e não conheço, eu não falo. Me desculpe. Não, justo. Não, beleza, justo. Mas é honesto. Eu não conheço o suficiente o assunto para emitir assim, uma opinião. Mas então vamos para o teórico, então. É possível usar a filosofia da linguagem? Tipo, o simples dizer de uma filosofia da linguagem, simples usar uma palavra,
é uma ferramenta de poder, necessariamente? Ou de vez em quando? Como é que funciona? Se nós usarmos a palavra poder de maneira, digamos assim, redutível, ou seja, de uma maneira ampla, levando em consideração todos os aspectos que dizem respeito ao humano, sem dúvida a linguagem sempre será um instrumento de poder, porque ser humano significa poder algo. Agora, que a linguagem é um instrumento do poder político, aí eu diria nem sempre. Ela poderá sê-lo, mas ela não é necessariamente um instrumento do poder político, e nem poderia ser. Há certas estruturas simbólicas que, ao dominarem o escopo de uma linguagem, estabelecem processos sociais a partir dessa estrutura simbólica, isso sem dúvida. Agora, disso não se pode dizer, não se pode predicar necessariamente que a linguagem é sempre um instrumento de poder. O erro, aqui do meu ponto de vista, há uma falácia lógica, que a gente chama de non sequitur, ou seja, não se segue uma coisa da outra. Pelo fato de que a linguagem possa ser usada por uma estrutura simbólica, embora ela não se reduza a essa estrutura simbólica, eu não posso predicar que toda e qualquer linguagem é um instrumento de poder. Não se segue uma conclusão da outra. E por o fato de que não se segue uma conclusão da outra, eu devo admitir que, ainda que se tente fechar a linguagem sob variadas formas, que vão da tortura à ditadura da fala, no fundo, a linguagem sempre será aberta, porque isso faz parte da sua própria natureza e da sua própria constituição semântica. Né? Ela é sempre aberta no sentido humano, mas sistemas políticos opressores podem determinar aquilo que é falado e não é, e usar como uma ferramenta de poder institucionalizada, né? Sem dúvida. Eu não sei, esse é o pior uso, talvez, o pior possível uso da filosofia da linguagem? É a normatização dela através de ferramentas de Estado? Eu acho que sim, mas não apenas. Por quê? Porque nem sempre as formas totalitárias ou autoritárias dependem do Estado. Há mecanismos de poder que dependem de outras formas de organização do poder político ou outras formas de organização da economia, do tipo monopólios econômicos. Por exemplo, você não pode falar tudo no Facebook, que é uma corporação privada que usa-se, vale-se, né, de certas vantagens competitivas, desde informação privilegiada no mercado até apoio de governos, de estados, para perpetuar uma forma de interação social, chamada Facebook. Né? E que se você falar qualquer coisa contra o nome do cara, Zuckerberg, você está liquidado. Eles te tiram, cortam o vídeo, etc. Tudo isso para mostrar que as formas de silêncio programado, né? Ou seja, quando o silêncio é tomado como uma medida política, isso não depende apenas do Estado ou da intervenção do Estado. Há outras modalidades de regimes que propagam o silêncio que não se reduzem à forma estatal. Politicamente correto é um possível... Um exemplo, claro. É um exemplo. As pessoas praticam autocensura, porque sabem que algo que elas vão falar, enfim. Mas, por outro lado, também, enfim, eu não sou fã de politicamente correto, mas, por outro lado, é inegável que muita gente que tem muitos preconceitos, devido a essa normatização do que pode e não pode ser dito, pararam de falar absurdos e de se tratar publicamente outras pessoas. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, gerou um evento de revolta, né? É exatamente como eu vejo também. É exatamente como eu vejo, cara. Ou seja, de um lado, né, tu tem digamos assim, o silenciamento programático, e de outro lado, tu tem, digamos, pessoas que antes não tinham, digamos assim, a educação da fala, foram coibidas ao silêncio, porque naturalmente não tinham essa mínima educação que é exigida de todo ser humano normal, pô. Tem um respeito pelo outro. Se utilizou de significados simples, de reduções, nada muito complexo, para fazer com que aquela pessoa parasse de falar besteira. Exato. Basicamente, é o jeito que se desceu para poder se comunicar com essas pessoas. A gente tem um episódio, que é o episódio 65, que nós fizemos com o professor Gustavo Inácio, sobre John Stuart Mill, que é um dos iniciais teóricos do liberalismo, né? E ele defendia que a coerção, ela não é somente física, né? Existe essa coerção, não sei se é da mente especificamente que ele cita, mas essa coerção além da física, que pode ser da mente, pode ser da linguagem. As pessoas deveriam se libertar dessas outras coerções de comportamentos que existem ao redor delas, dentro da sociedade que ela está inserida.
Tu acha que isso faz parte da linguagem? E isso é uma coerção, de fato? Dá para se dizer que seria uma coerção? Tu está tolhindo a liberdade das pessoas além do que de fato deveria ser, porque tu não está tendo uma coerção física contra ela. Tu não está roubando ela, tu não tá extorquindo, tu não está ameaçando com uma arma, tu está tolhindo pela linguagem. Isso é um jeito de cercear a liberdade? Sob certo aspecto, sim, mas tudo depende do modo como nós entendemos essa palavra, liberdade. Né? Resposta muito semelhante. Desculpa fazer o paralelo, mas a resposta é muito semelhante ao que o Pondé deu aqui para nós. Ah, é? Uhum. Eu tenho a impressão que tudo depende de como nós entendemos a palavra liberdade, porque liberdade é uma palavra, em primeiro lugar, equívoca. Né? Ela gera uma miríade de significações. Então, tudo depende do modo como nós compreendemos essa palavra. Ou seja, se liberdade for atrelada à responsabilidade, nem sempre. Né? Por exemplo, o Código Penal, que é da década de 40, já trazia crimes contra a honra, por exemplo. Né, que basicamente são tipos penais que dependem da linguagem e da expressão humana. Ou seja, alguém que difama uma pessoa, injúria uma pessoa, né, não está sendo livre no seu ato, porque não está sendo responsável, está atravessando a fronteira da liberdade, está entrando numa libertinagem ou num arbítrio inaceitável. Agora, se nós falarmos em liberdade no sentido liberista, ou seja, tudo é possível, etc., claro, aí sim, mas também depende do nível de responsabilidade correlato ao nível de intervenção que se faz. Qual é o limite entre uma coisa e a outra? Aí que reside o problema, do meu ponto de vista. Porque, ao que tudo indica, essa confusão, esse caldo conflitivo de percepções dentro de uma guerra de narrativas, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, não permite muitos consensos. O espaço para os consensos é diminuto, é reduzido. E, em razão dessa redução dos espaços de consenso, o que um acha que é uma intervenção normal, o outro acha absurdo e vice-versa. Então, no fundo, essa disputa por um espaço do que é o limite da liberdade e o limite da intervenção vai, mais dia menos dia, resultar numa guerra, onde um grupo vai vencer e vai fazer com que o outro engula a sua concepção do que é a liberdade e o que não é. Né? Sim. Ou seja, em maior ou menor medida, nós estamos caminhando para, e eu falo isso com muito lamento, muito pesar, mas para o fim da democracia como nós a conhecemos e para, talvez, um novo tipo de regime político que nós ainda não sabemos o que é. Interessante essa tua percepção sobre o futuro. Eu tenho uma bem otimista para a resposta disso, não sei se tu quer falar. Vai lá, fala tu, que eu quero... Eu estava pensando nisso, ontem de noite, quando eu estava estudando filosofia da linguagem, eu estava pensando assim, mas... O debate público não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é globalmente, ele se deteriorou completamente. Por outro lado, muitas pessoas que não tinham voz ou que estavam escondidas através de um filtro que a mídia fazia, passaram a ter a possibilidade de interagir, tomar decisões, inclusive de ler muita fake news e cair muita bobagem. Mas antes a diferença para mim é que elas ficavam presas a fake news da própria mídia. Eles não sabiam se tinha outra alternativa. Mas ao mesmo existe claramente uma piora geral assim do debate público do nível de raiva, de brigas. Eu, como um otimista que sou, eu fiquei pensando, na verdade, isso é o mais perfeito caldo para se criar ou realmente uma distopia ou para a gente caminhar para uma sociedade de leis privadas, que daí é o que o Peter Turguniev, que a gente entrevistou do Ancapsu aqui vários episódios atrás, ele falou, uma sociedade totalmente libertária, onde cada um pode escolher a jurisdição política, digamos, que tu está sujeito. A gente segue cada um na sua vida, mas eu não quero estar sujeito a um governo de esquerda, logo eu não fico numa jurisdição de esquerda, digamos assim. Então isso permitiria que as pessoas pudessem manter o convívio, e só que como não tem mais o Estado mandando na vida dos outros, perde-se a razão da briga, porque eu não sei se tu concorda, dentro dessa filosofia da linguagem, Marcos, tudo que está em disputa aí é a utilização do Estado para impor aos outros a sua visão de filosofia, de política. Eu acho que há uma diferença entre o Estado como uma forma de organização do poder político e o Estado que está a serviço de uma classe política, que tem por trás de si uma ideologia, que pode ser de esquerda ou de direita ou de centro, ou seja lá o que for.
São coisas diferentes. Uma organização da vida política, do meu ponto de vista, é algo imprescindível. Eu, sinceramente, acho muito, muito interessante, do ponto de vista ideal, uma sociedade anarcocapitalista ou libertária, com mínimo de organização do tipo justiça e segurança. Ponto final. Parece muito sedutora a ideia, mas eu acho ela de dificílima execução histórica. Não disse que é impossível, mas eu acho que é dificílimo, percebe? Do meu ponto de vista, é muito difícil. É uma defesa justa, uma defesa justa. Eu assim... Tu tem o direito de discordar dos donos do podcast, não tem problema. Eu digo assim, eu vejo com muita dificuldade. Eu não digo que é impossível. O que eu acho impossível é o anarcocapitalismo. Isso eu acho impossível. Agora, uma sociedade libertária, com mínimo de poder, eu acho muito difícil, mas não impossível. Tá? Agora, eu sinceramente, vendo a situação, eu tenho uma visão muito pessimista da coisa. Eu tenho uma percepção clara de que os estados-nação estão sucumbindo e está vindo no lugar uma espécie de totalitarismo de certas corporações. Não um capitalismo, um metacapitalismo, que é muito diferente, que é a unidade do poder político com o poder econômico. Eu acho que isso é um processo cada vez maior, cada vez mais acelerado. Né? E sem fronteira. E sem fronteira. A gente vê, por exemplo, China. A Itália. Estilo China. Mas é mais sutil do que a China. Porque fala em liberdade, porém, sob um preço alto, que é a escravidão. Tá? Eu admirava o Mundo Novo. Que distopia. Eu estou vendo isso de maneira assim, muito, do meu ponto de vista, esse é o desenho. Eu tenho uma visão muito pessimista sobre o futuro. E esse pessimismo se dá precisamente pelo que eu tenho visto e vi nesse tempo que eu morei na Itália. Ou seja, não há mais Itália. Não existe mais Itália. Existe a União Europeia. Se Bruxelas quiser destruir a Itália, basta apertar num botão. Não existe mais soberania estatal, essas coisas não existem mais. Primeiro-ministro dali de enfeite. É um servum servorum europeu, né? É um servo dos servos da União Europeia, o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro da Itália. E o chefe de Estado, o Sergio Mattarella, não fala nada, não faz nada. Ele é praticamente um inútil no cargo. Ainda na Inglaterra você tem a força decorativa da rainha, mas na prática isso também não tem poder nenhum. Pope fala isso também no Democracia. O Deus que falou. Falou? Falhou. O Deus que falhou. Falou foi 2 anos atrás. Todos os que pela democracia constitucional, isto é, por um regime político que seja compartilhado, estejam eles na esquerda, na direita, no centro, tá? Não importa, desde que lutem pela democracia, têm o compromisso de consciência de ver essa situação e tentar reagir a esse estado de coisas. Porque, pelo visto, eu tenho a impressão sincera e nítida de que nós estamos caminhando para um regime de corporações, né, para um globalismo metacapitalista cada vez mais letal para a liberdade. E essa proposição tua, eu acho que é interessante deixar bastante claro que eu concordo boa parte dela, e eu acho que é muito interessante deixar claro que não tem nada de teoria de conspiração nisso. É só descrição de fatos. É só descrição do que está acontecendo, da realidade concreta. Não tem talvez não tenha alguma coisa coordenada em um grupinho pequeno de pessoas, homens lagartos que estão planejando tudo. Não, talvez não é muito grande provável que não exista isso. Típica coisa que um homem lagarto diria, que não existe homem lagarto. A principal arma do demônio é ele fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista. Né? Mas um debate no século XX sobre a temática da economia política, que, enfim, prepara o terreno dentro da ciência prática, política e economia, para análise dessa situação. Se a gente lê, por exemplo, os escritos do Charles Lindblom, por exemplo, sobre Politics and Markets, se a gente lê, por exemplo, né, a obra do Oriel Young sobre o Estado e a funcionalidade do processo democrático, se a gente lê, por exemplo, a obra do Schumpeter, por exemplo, né, sobre o capitalismo, o socialismo e a liberdade, a democracia. Se a gente pega autores, por exemplo, como esse aqui mesmo, Mancur Olson, né? A Ascensão e o Declínio das Nações. Que é um livro maravilhoso, né? Sobre o crescimento econômico, estagnação. Ele faz toda uma análise sobre esse problema das chamadas políticas públicas
no âmbito internacional e no âmbito interno dos Estados, nós vamos ver que esse fenômeno da globalização tem como resultado o globalismo, né? Que é a deterioração da soberania dos Estados e a transição da capacidade de decisão, né? O policy making para as instituições internacionais e para o domínio das corporações. Hoje você não pode lutar contra a Vivo, contra a Oi, contra a Claro, contra esses titãs, digamos, das telecomunicações. Você não tem poder nenhum contra eles. Nenhum, nada. E elas não vão ter força nenhuma quando aparecer a Starlink dominando os nossos céus aí. Exato, perfeito. Elas não têm poder nenhum, porque uma vai engolir a outra. Esse é o processo. Esse é o cenário que se apresenta. Quer dizer, essa é a nova desordem mundial. Sim. Em determinado ponto da nossa conversa, tu citaste que não tem uma evidência clara de que há uma degradação na linguagem. Pode ser que a linguagem em si sempre esteve contida em determinadas elites. Porém, a gente chega num determinado consenso aqui, nós três, de que hoje o mundo está bastante dividido, tem bastante rixas políticas, a política está bastante segregada. Uhum. Também já explicou em determinado momento que uma não tem correlação com a outra. Pode não ter uma correlação direta. Mas pode influenciar, né? Pode ser uma consequência disso, né? Sim, porque não é que você não tem uma deterioração no senso comum. Você tem, isso sim. Tá. Então talvez lá a pergunta que eu fiz não estava muito clara. Então Veja, mas não é necessariamente assim. É isso que eu quis dizer. Ok, ótimo. Um argumento por contingência, digamos. Ela mas poderia não ser assim. Então o senso comum está degradado, está se degradando. Sob certo aspecto, sim. E essa deterioração nos caminhos da linguagem faz com que, obviamente, a comunicação fique prejudicada e, por outro lado, aqueles que têm vantagem na criação dos standards da comunicação tem uma vantagem geométrica sobre os seres humanos reais e concretos. Tem uma multidão, tem um exército trabalhando para eles ali, sem saber que está trabalhando para eles. Exato. E aí o que eles fazem? Eles modificam estruturalmente desde o modo de interação dos seres humanos entre si até coisas mais básicas, como, por exemplo, o mercado de consumo. Você vai consumir uma coisa porque alguém diz que é bom, e você vai rejeitar outra porque esse alguém diz que não é bom. Então veja o impacto que uma pessoa pode causar no mercado. Então, o sujeito tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, tá? E ele fala que o doce de leite do Mumu não presta. Mumu, pessoal, para quem não é da Pátria Pampa, do Rio Grande do Sul, Mumu é a principal marca de doce de leite, a tal ponto de que doce de leite é chamado de Mumu. É que nem Bombril. Ninguém chama palha de aço, chama de Bombril. Mumu, todo mundo no Rio Grande do Sul chama doce de leite. Mas, ao mesmo tempo, houve uma queda gigantesca nas barreiras de entrada no setor de telecomunicações. As pessoas, nós aqui, viramos entrevistadores de pessoas nacionalmente reconhecidos e o custo de entrada foi 2 microfones, um sistema. É muito barato. Então, criou-se, inclusive, a figura do influenciador digital, que carreira inovadora, para dizer o mínimo, youtuber, que são pessoas que passam a ser a referência de filtro de qualidade para aquele determinado assunto, né? Então, se por um lado houve essa deterioração do discurso do senso comum, ao mesmo tempo é mais fácil de ficar mais nichado cada canal de acordo com as preferências, e talvez isso retroalimente esse ciclo. Mas você não concorda, por outro lado, Marcos, que tem essa possibilidade de uma descentralização completa, a ponto que, qual é o meu único medo? Só tem um jeito de acontecer esse cenário distópico que eu concordo que é um risco. É se eles controlarem a internet também. É isso que eu ia dizer, perfeito. Tu chegasse no ponto do qual eu compartilho integralmente, Paulo. Ou seja, tudo bem, nós, em princípio, estamos totalmente livres na internet para usar o YouTube, o Facebook, o Instagram, ou seja lá o que for. Ok, mas e se amanhã o YouTube acabar? E o Instagram também, e o Zoom também, e o Facebook também, e aí? E não deixar entrar outro, né? Percebe? Ou seja, e se essas coisas tiverem um poder tão extraordinário, essas plataformas, de impedir outras plataformas? Mas sabe que isso já saíram, até estava vendo ontem, tem o Locals, que é uma ferramenta cuja, ela é uma ferramenta social, que nem um Facebook da vida, sei lá, cujo objetivo dele, eles falam, nossos algoritmos não fazem verificação ideológica, não fazemos filtragem desse tipo, mesma coisa aconteceu com o Gab e tal. Eu acho que isso é o que tende a acontecer no mercado,
por causa de uma questão de oportunidade de mercado gigantesco, que tem muita gente que está sendo retirada das redes sociais tradicionais. O meu medo é quando vem o Estado com a sua ferramenta de Estado de coerção e diz, não só não pode entrar esse novo concorrente, como a partir de agora o Estado, que nem o Estado chinês, vai começar a olhar o que vocês estão escrevendo e vai te punir se tu escrever a coisa errada. Que daí, esse é o meu medo, fecha a internet, fecha os canais de acessar a internet através de outros lugares. Então, esse é o meu medo. Mas eu vou responder o Paulo, posso, Marcos? Por favor. Obrigado. Cara, o que o Marcos falou tem uma lógica muito interessante, ao meu ver também, porque, por exemplo, se tu consegue fazer uma distribuição de internet de uma forma tão barata, que a internet de cabo acaba sendo cara e mate tudo vivo, essas porcariaradas, tudo aí, e identifique tudo com satélite, porque vai ficar extremamente barato, aparentemente, se a tal da Starlink funciona, e a gente vai estar com um teto de satélites em cima da gente, o nosso celular se conectando direto lá, vai ser muito difícil tu ir contra isso, e vai ser uma empresa só que vai estar lá, e vai ser muito difícil tu colocar um outro satélite com o tamanho que a Starlink está botando, entendeu? Então, assim, a força de um capital grande conseguir dominar isso de uma forma extremamente barata e dominando a massa de uma forma extremamente barata é muito fácil. Sim. Só se eles proibirem a Vivo de existir, as outras. Mas ela vai ficar proibitiva, ela vai ficar muito cara, meu. Manter essas cabayamas todas espalhadas pelo Brasil aí. Se a escolha entre um cabeamento e eu poder falar mais o que eu quero, abre aspas aí, do que outra que não me deixa falar o que eu quero, daí é individual o custo, quero pagar. Mas o cabeamento não vai se manter, cara. Ele não vai se manter. Eu acho, a minha percepção, essas empresas de cabo, elas não vão se manter, elas não vão conseguir ter escala para isso. No momento que todo mundo, que boa parte da população passe para o satélite, essas empresas perdem o ganho de margem que elas têm de escala. Já era. Ao meu ver, é isso, sim. Eu tenho a impressão, e eu iria até mais longe que vocês nesse sentido, eu diria, ou seja, na gravidade do assunto, eu diria que o leitmotiv da guerra que está se desenhando entre Estados Unidos, Rússia e China é precisamente o domínio do 5G. Isso é o que, pelo menos na imprensa italiana, nos canais informais italianos, né, muitos têm dito isso. Inclusive, uma deputada de esquerda na Itália, do Cinque Stelle, a Sara Cunha, foi em público, né, e fez todo um discurso, uma aula no parlamento. Lá na Itália a gente chama um discurso aula, né? Quando vai na tribuna, o deputado vai na tribuna e fala. Então, numa aula... Em italiano é muito legal, né? Tudo em italiano parece muito mais legal do que em português. Falou claramente, né, sobre os chamados exercícios militares que foram feitos pelo exército da OTAN agora no início do ano na União Europeia, que no fundo está se desenhando uma guerra entre Estados Unidos e China sobre o controle do 5G. E no fundo é o controle da internet mundial, né? O Trump fazer a Space Force, né, é um negócio completamente sem sentido, né? Mas aparentemente para a gente olhando no mundo de hoje não faz sentido o que ele está fazendo. Mas deve fazer muito sentido isso com o passar do tempo. Vamos ver se esse nosso discurso subversivo aí vai ser proibido de ser comunicado no futuro. Voltamos a esse episódio daqui a vários anos para ver. Mas, Júlio, tem a pergunta final, porque a gente já passou do nosso horário aí. A gente já passou muito. Marcos, tá muito bom o papo, mas não vamos torturar o Marcos também, né? É um prazer, Luiz. Não, na verdade eu não tenho nenhuma pergunta, só um desabafo, assim, que eu tenho sobre linguagem. Eu tenho, para mim, no meu sentimento católico, que me criei numa família católica, e no momento que eu comecei a entender algumas coisas do mundo, entendo uma fração muito pequena do mundo, mas do pouco que eu entendo, eu vejo que tem a principal palavra que foi degradada, assim. Essa é a principal degradação que conseguiram fazer. Foi antes de eu nascer, eu nasci na década de 80, mas eu acho que ali pela década de 60, 50, eles conseguiram atingir o cerne dessa palavra e conseguiram degradar o Ocidente, que é a palavra amor, né? A palavra amor, ela tem um significado tão magnífico dentro da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Ela tem um significado tão grande que daí veio essas papagaiadas de hippie e tudo mais aí e botou um outro significado nela. Desculpa ouvintes que são hippies ou sei lá. Eu fiquei incomodado, Júlio. Eu sei. Mas é um outro significado. Pegaram essa palavra e botaram um outro significado nela que não tem nada a ver com aquele significado inicial dito por Cristo, assim. Então eu fico bastante feliz e às vezes quando eu consigo resgatar para poucas pessoas que eu consigo alcançar o significado inicial da palavra amor. Inicial não, porque ela já foi tratada antes de Cristo. Cristo não inventou essa palavra. Ele só tratou de um significado específico. Fala qual é o significado de amor, então, segundo... Cara, professor.
Tu consegue explicar melhor que eu? Puxou, levantou, não. Agora, tu quer divulgar a palavra amor correta? Agora fala. Não, então. Mas eu tô dando o caminho, eu tô sendo pedagogo. Sabe qual é o significado de pedagogo, né? Pedagogo é o que conduz a verdade, é o que aponta, é o tio da van. É o tio da van. É o cara que leva até a verdade. Eu tô sendo pedagogo aqui. Jeito do Júlio mandar todo mundo ler a Bíblia. Vamos lá, não, mas procurem o significado inicial. Eu não sou um teólogo, eu consigo sentir a minha dificuldade de linguagem, eu consigo sentir, consigo entender perfeitamente, mas é interessante conhecer aquele significado inicial da palavra amor, e ao meu ver foi a grande degradação que teve. Se tivesse uma palavra que tivesse que voltar ao seu significado no mainstream, seria a palavra amor. Não sei se tem alguma percepção semelhante. Era só um desabafo, na verdade. É a mesma. É precisamente o que falta no mundo. Porque o amor é o coroamento, é o máximo, é a máxima expressão da capacidade humana em todos os seus sentidos, né? Porque o amor é uma atividade. E o amor se expressa de 3 formas, pelo menos, né? É o amor por si mesmo, que não significa egoísmo. É você amar aquilo que em você é bom e odiar aquilo que em você não é bom. E essa distinção é muito difícil, que depende de um esforço psicológico profundo. O segundo aspecto é você amar o outro. E o terceiro aspecto é o outro amar você. Então, esse amor compartilhado é o que levaria uma sociedade a uma vida, digamos, verdadeiramente feliz, no sentido aristotélico da expressão, né? Eudaimonia, vida boa, a felicidade. Agora, quando nós enxergamos a sociedade como Estado, a sociedade vista dentro do estado de natureza, guerra de uns contra os outros, o amor é substituído pelo medo, né? Pelo medo permanente, pelo temor. E aí, claro, todos passam a viver como animais, né? Que é o nada mais catalisador das tuas inclinações animais do que o temor. Imagina, viver com temor. Você vai ver como um animal, né? O tempo inteiro da espreita. E daí tu transforma o amor nessa coisa de sentimentalismo barato, de felicidades e alegrias passageiras. Efêmeras, coisas... né? Claro. Efêmero, exato. Tu tira do transcendente e bota do teu momento atual. Tu não bota nem pro ano que vem, tu bota pro teu dia de hoje. Perfeito. Era só isso que eu tinha para contribuir nesse momento final. Ele já deu bastante dicas de livro, né, o Fux? Eu anotei aqui alguns, mas depois vou ter que revisar o episódio para puxar o resto. Vamos para a tua dica oficial de livro, Marcos. Tu tinha separado uma, eu até anotei já no show notes qual é que é. Olha, eu teria muita coisa para indicar, mas eu vou indicar uma obra para vocês que é muito, muito importante para a filosofia da linguagem, que é a obra do Paul Ricoeur, A Metáfora Viva. Vou indicar também uma obra do Peirce, Charles Sanders Peirce, Semiótica. Tá? E eu vou fazer, digamos assim, uma publicidade em causa própria. No dia 23 de outubro, está saindo o meu novo livro, pela Lumen Juris. O título do livro é Temas de Lógica e Filosofia do Direito, : a linguagem normativa entre a escolástica ibero-americana e a filosofia analítica. Tá? É um livro de filosofia do direito a partir de um aspecto, que é a linguagem das normas. Tá? Como as normas jurídicas trazem dificuldades semióticas e lógicas profundas. Então, o livro todo é voltado para enfrentar essas dificuldades. Então, a partir do dia 23 de outubro, eu também faço aqui uma publicidade da minha própria obra. Bom, até vou botar depois um lembrete para minhas tarefas, quando sair o livro, para quem for ouvir lá em outubro, novembro, tal, eu vou colocar o link aí também na show notes, tá? Antes de terminar, se tu puderes falar bem rapidamente, assim, Marcos, que eu tinha anotado para te perguntar, porque essa palavra aí tu citou dentro de um dos livros aí, o que é a tal da semiótica? Semiótica é o estudo do significado e do signo de um determinado enunciado. Então, normalmente, quando nós tomamos pé, né, inteligimos um enunciado, nós o compreendemos, em primeiro lugar, como um signo, como uma composição de termos que formam uma proposição a partir de um juízo, e, a partir da leitura desse enunciado que se transfigura numa proposição, nós fazemos a ponte com o significado. Isto é, com a referência, com aquilo que é o objeto dito por esse mesmo enunciado. Então, a semiótica, ela se aprofunda nessas relações
entre os enunciados e os significados correspondentes. Basicamente é isso. Muito bem, então. Olha, que episódio, eu adorei. Bem complexo. Ouvi mais umas 2 vezes depois para ver o que eu não entendi. Marcos, considerações finais. Foi uma honra, um prazer. Muito obrigado por ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Né? Um abraço em ti, Paulo. Um abraço em ti, Júlio. Foi uma honra para mim estar com vocês e é isso aí. Valeu. Nós que agradecemos. Grande episódio. Obrigado mesmo. Valeu, querido. Forte abraço. Forte abraço.